Então, pessoal, vamos à continuação da nossa correção da primeira lista. Vamos fazer a questão número 6. A questão número 6 é uma questão bem simples, a gente já fez questão desse tipo. Ele te dá 4 mini textos e destaca o processo que acontece nesses mini textos e ele quer saber se é um processo físico ou se é um processo químico. Então, no primeiro texto, ele está falando da corrosão dos metais. Nota que corrosão de metais, principalmente ferro, é um processo tipicamente químico. A gente vai estudar ainda esse tipo de processo. Tá? Esse é um processo chamado, um tipo de reação muito especial, chamado de reação de oxirredução. Tá? Isso aqui, então, a gente chama de reação de oxirredução. Reação de oxirredução é uma reação, inclusive, muito importante, um tipo de reação muito importante, costuma até aparecer no vestibular da UERJ para saber quem é que é a espécie que se reduz, quem é que é a espécie que se oxida. A gente vai ter algumas aulas sobre esse tipo de reação. Tá? Mas isso é um processo químico. Tá? Então, isso aqui é um processo químico. A gasolina como combustível. O segundo texto ele está falando sobre o motor que utiliza a gasolina como combustível. Ora, ele está falando para você que essa mistura, essa gasolina, ela é queimada dentro do motor. Né? Ela sofre uma reação de combustão. Combustão, a gente vai ver no capítulo de termoquímica, a gente vai estudar um pouco desse tipo de reação. É você pegar uma matéria orgânica, você queima essa matéria na presença de O2 e transforma tudo em CO2 e água. Então, uma reação. A matéria orgânica ela se transformou em outras substâncias. Então, isso aqui é um processo químico. Você mudou a estrutura da matéria. Derretimento de um gigantesco iceberg, a gente sabe que isso aqui é mudança de estado físico. Mudança de estado físico. O iceberg é sólido, ele quando derrete, passa para o estado líquido. Isso aqui é um fenômeno físico. E a fermentação é um fenômeno químico. É uma transformação. Você transforma o seu açúcar, por ação de um micro-organismo em alguma outra coisa. Você pode transformar ele em ácido lático, você pode transformar ele em etanol, você pode transformar ele em várias coisas dependendo do micro-organismo que você usa. Então, a partir de um açúcar, você tem a formação de um produto diferente do açúcar através da ação de um micro-organismo. Isso é fermentação, isso é processo químico. Então, você tem químico, físico, químico. Essa é a alternativa C. A questão número 7 é uma questão interessante que ele te dá um gráfico. Um gráfico onde ele vai te mostrar a partir de diferentes volumes de titânio puro a massa correspondente a cada volume. Então, olha só, você tem, por exemplo, quando você tem 0,6 centímetros cúbicos de titânio, qual é a massa correspondente a esse volume? Você tem 1,1, aqui é 1,1 centímetros cúbicos de titânio. Então, qual é a massa correspondente a esse 1,1 centímetros cúbicos de titânio? Tá? Então, é um gráfico que relaciona volume com a massa que esse volume ocupa. Ele quer saber qual é a densidade desse metal, né? Qual é a densidade? A densidade a gente representa pela letra grega Rho ou pela letra D. Tá? Então, ele quer saber a densidade do titânio em gramas por centímetro cúbico.
É uma questão até bem simples. O que você tem que fazer? Você tem que pegar um ponto dessa reta aqui e determinar a densidade. Vamos lembrar que densidade é massa sobre volume. Né? Densidade é massa sobre volume. Então, olha só. Vamos pegar um ponto qualquer, um ponto que seja fácil da gente interpretar. Vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui que faz parte da reta, você tem que pegar um ponto que faça parte da reta. Esse ponto, ele tem um volume de 1,1 centímetros cúbicos e ele tem uma massa de 5 gramas. Então, olha, a massa é 5 gramas. O volume é 1,1 centímetros cúbicos. Fazendo essa conta, você encontra 4,5 gramas por centímetros cúbicos. Essa é a densidade do titânio, é a alternativa D. A questão número 8, a gente dá uma tabela com o ponto de fusão e o ponto de ebulição de alguns materiais, água, éter etílico, etanol, fenol e pentano, e ele quer saber qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias no frio intenso, ou seja, menos 15 graus Celsius, e no calor intenso, 50 graus Celsius. Vamos lembrar rapidamente, né, daquela curva que a gente viu, o perfil de tempo por temperatura. Né? Esse tipo de gráfico, lembra que a gente viu para a substância pura que durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então aqui embaixo a gente tem o ponto de fusão e aqui em cima a gente tem o ponto de ebulição. Antes do ponto de fusão, toda a minha substância está no estado sólido. Durante o ponto de fusão eu tenho tanto sólido quanto líquido. A gente chama isso aqui de equilíbrio de fases. As duas fases estão em equilíbrio até que uma dessas fases se sobressaia em relação à outra. Quando ele passa do ponto de fusão, toda a minha substância passa a ficar no estado líquido. Depois que ele passa do ponto de ebulição, toda a substância é gasosa. Então, a partir desse gráfico, a gente pode entender essa tabela aqui. Olha só. A água, por exemplo, a menos 15 graus Celsius, qual será o estado físico dela? Nota que menos 15 graus Celsius é abaixo do ponto de fusão. Se é abaixo do ponto de fusão, o estado é sólido. 50 graus. A 50 graus está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ela está no estado líquido. E fazendo esse mesmo tipo de interpretação para as outras substâncias, você vai ver que a menos 15 graus Celsius, o éter é líquido, o etanol é líquido, o fenol é sólido, o pentano é líquido. E a 50 graus, o éter etílico é gasoso, o etanol é líquido, o fenol é líquido e o pentano é gasoso. O que ele quer saber nessa questão número 8 é qual das substâncias estariam em estados físicos diferentes nessas regiões. Olha, você tem a água, o éter, o fenol e o pentano como 4 substâncias que nessas regiões estariam com estados físicos diferentes. Então a resposta certa é a alternativa D. Nota o seguinte, se você colocar, considera que são 2 lugares diferentes do planeta com essas temperaturas aí. O etanol seria a única substância delas que estaria no mesmo estado físico, independente da região aí que ele fosse se encontrar. A questão número 9 é uma questão que parece ser um pouquinho difícil da gente interpretar, mas ela não é difícil. Ele está falando o seguinte, ele tem 3 líquidos com densidades diferentes. Você tem o benzeno, o CCl4, que é o tetracloreto de carbono, e o metanol. Ele te dá as densidades deles e diz que o benzeno e o tetracloreto são apolares. Tá? Ele diz que misturou
todos esses 3 líquidos em água pura. É bom que você saiba que a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 grama por ml. Tá? Ele te deu a densidade da água, mas esse é um valor que seria interessante que você soubesse de cabeça. Ele te dá 5 afirmativas sobre essa questão aí e ele quer saber qual é a verdadeira. Tá? Analisando essas 5 afirmativas, a gente chega à conclusão que a alternativa correta é a letra B. Uma coisa importante a gente destacar, óbvio que a gente está começando, a gente não entrou ainda em química orgânica, mas é bom destacar o seguinte, substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. Substâncias polares se dissolvem em substâncias polares. É aquela história do semelhante dissolve semelhante. Tá? Então, se eu estou dizendo para você que benzeno e CCl4 são apolares, e você deve saber que a água é polar, esse azinho aqui entrou demais, a água não é apolar, a água é polar, vamos apagar isso aqui, a água é polar. Então você já pode imaginar que benzeno e CCl4 não se misturam em água. Tá? Benzeno e CCl4 não se misturam em água. Então, provavelmente, nesse sistema 2 aqui, por exemplo, esse número 1 aqui, esse espaço número 1 aqui, esse líquido número 1, deve ser o benzeno. Deve ser o benzeno. O número 2 deve ser a mistura metanol-água. Metanol é polar, tá? Metanol é polar, então ele se dissolve na água. E esse número 3 deve ser o CCl4. Por que benzeno está em cima do CCl4? Né? E por que não é a ordem, é o contrário? Porque nota que benzeno é menos denso do que o CCl4, ou seja, ele é mais leve, então ele fica em cima do CCl4. Tá? Essa mistura aqui, metanol-água, quando se mistura, vai acabar tendo uma densidade intermediária entre esses dois aqui. A gente poderia até colocar aqui. Aqui no meio vai estar a mistura de metanol e água. A mistura está aqui no meio. Tá? Que é esse número 2. Aqui você pode ver que esse volume aqui do número 2 é maior do que os outros, né? Você pode até tentar fazer uma extrapolação disso aí. Ou seja, o melhor item que fala dessa questão é justamente o item B. Né? Ele está falando no tanque 2, o líquido 1 é o benzeno. A região 2 é uma fase homogênea água-metanol. Os dois são polares, vão se dissolver entre si. E o líquido 3 é o tetracloreto de carbono. Tá? E o tetracloreto fica embaixo porque ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado que o benzeno. Finalmente, a última questão é uma questão que não é muito difícil de você resolver. Ele está dizendo que tem 3 recipientes fechados, com formas e dimensões iguais, e você colocou nesses recipientes, nesses 3 recipientes aqui, cada um líquido diferente, mas a massa desses líquidos é igual. Tá? Ele diz que você precisa identificar quem são os líquidos. Mas você não pode cheirar, você não pode provar, eles todos são incolores. E a única dica que você tem é que eles ocupam volumes diferentes. Né? Eles ocupam volumes diferentes, ou seja, provavelmente o nível dos líquidos nesses três recipientes não é o mesmo. Você sabe que você tem ali água, clorofórmio e etanol. Você sabe a densidade de cada um deles e ele quer saber agora qual é qual. Que você identifique eles. Tá? Obviamente você vai ter que usar para identificar essa informação aqui da densidade. Então como é que a gente vai usar isso aqui? Né? Vamos lembrar que densidade é massa
sobre volume. O que isso aqui está querendo dizer? Olha, ele já falou para a gente que a massa é igual. Então, a massa de clorofórmio é igual à massa de etanol, que é igual à massa de água. A única coisa que está variando nesses três casos é o volume. Como é que é a relação entre densidade e volume? Densidade é inversamente proporcional ao volume, ou seja, densidade é proporcional, esse símbolo aqui é o símbolo de proporcional, ao inverso do volume. Ou seja, se eu aumento o volume de alguma coisa, eu estou diminuindo a densidade. Tá? Então, olha só. Como é que eu vou interpretar isso aqui nessa situação aqui desse exercício? Olha só. Quem ocupa o maior volume, por esse tipo de interpretação de que volume é inversamente proporcional à densidade, quem ocupa o maior volume vai ser a substância menos densa. Certo? A substância menos densa é o etanol. Logo, o volume do etanol vai ser maior do que o volume da água, que vai ser maior do que o volume do clorofórmio. A alternativa correta, então, é a letra D de dado.